Todo mundo vermelho aqui, mas vamos... É a luz, tá? Vamos aproveitar que as meninas estão aí, né? Agora estamos com duas meninas, estamos com a Dani, estamos com a Elaine lá. E para falar de saúde da mulher, que é muito importante, né? E cada vez mais as mulheres estão bem orientadas quanto a isso, mas nunca é muito falar sobre, né? A gente recebe aqui a nossa ginecologista, Roseli Perfol. Falei isso. Perfol. É um nome bonito, você viu? Chique. Que diferente, né? Chique. Roseli, a gente tá então com a participação lá, direto aqui de Barra Velha, com a Elaine e com a... Dani. Deu um branco. E com a Dani, que também vão participar dessa conversa, e é muito especial elas participarem dessa conversa, né? Acho que elas... É mais lugar de fala delas do que da gente aqui, e a gente vai também ajudando a desenvolver essa conversa. Então, acho interessante a gente começar a conversar da saúde da mulher ali na adolescência, né? Deixa eu interromper rapidinho, Sim, porque sim. saúde da mulher também, a gente não pode segurar xixi, que faz mal para o rim. Então, eu preciso descer no banheiro rapidinho, tá vendo aí? Fica à vontade. Meu Deus, Dani. Não, agora. Pois é, Ai, agora. só a Dani mesmo, viu? Vai lá. Então, doutora, é importante, né, esse conhecimento, esse acompanhamento já a partir da adolescência, né? Com que idade, com qual idade? Olha, se você quer chegar aos 120 anos, que é o que a Bíblia preconiza, né? Até quando a gente pode viver, porque teoricamente aos 120 seu corpo para. Mas se você quer chegar a essa idade tão longínqua, saudável, é importante que você comece já desde que nasce, basicamente, né? Aí vem a responsabilidade da família, do que você vai dar para o seu filho, para sua filha. Eu me recordo que quando eu era pequena, por ter vindo de uma cidade do interior, a gente não costumava comer frituras, portanto, a minha dieta foi basicamente isenta de gorduras trans. Então, começa nessa fase. O fato de você colocar Coca-Cola na mamadeira é uma tentativa de matar, né? A gente mais tarde. Por quê? Porque é nessa fase que você vai desenvolver, você vai cuidar do seu DNA e você vai também desenvolver seus adipócitos, para mais ou para menos. E uma vez que você formou uma série de adipócitos a mais e colocou uma gordurinha lá dentro deles, eles não vão desaparecer, mesmo que você faça uma lipoaspiração anos mais tarde, mas você vai manter uma série de adipócitos famintos que vão estar sempre querendo um alimento diferente. Por isso, a importância de, desde aquela fase temprana da nossa vida, onde tudo é gostoso, você cuidar da alimentação dos seus filhos. Existe uma teoria já comprovada de que uma criança só deveria provar o açúcar após os 7 anos de idade, quando então ela pode decidir se ela vai continuar comendo açúcar ou não. É difícil, é extremamente difícil. Porém, se você chegou agora, você está aí com 40, 50, 30, 80, 90 anos e acha que é tarde, não. Não é tarde para você corrigir, não é tarde para você começar novamente. Nunca é tarde para nada, né? A vida é interessante quando você se dá a oportunidade de começar muitas coisas novas no decorrer do nosso tempo. Então, a questão alimentar é extremamente importante para que a gente tenha uma vida longa e saudável. É um dos tripés da vida, né? Como eu sempre costumo falar, que seria, então, alimentação, atividade física e sono. Não existe nenhum esporte que te leve ao sucesso, não existe 90 anos saudável, não existe nada se você não tiver uma alimentação bem cuidada, uma alimentação bem balanceada, se você não tiver o cuidado com aquilo que você põe para dentro de você. Porque tudo que você colocar para dentro de você vai refletir em pouquíssimo tempo. E isso não é só relacionado ao que você come, é também aquilo que você bota com relação a sentimento, a cultura e tudo mais. Porque é comprovado de que o longo tempo de vida ele também é associado a um bem viver, a uma qualidade de vida. É você ter lazer, é você ter uma boa alimentação, é você ter prazer e gostar de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você olha e de tudo aquilo que você sente. E doutora, falando então também nessas doenças, qualidade de vida, às vezes
tem a doença hereditária passada de mãe, pais para filhos, e com essa qualidade de vida, às vezes, a gente pode estar quebrando essa corrente aí? Pode. Um exemplo que a gente faz, né? Por exemplo, diabetes, a hipertensão, os cânceres de ovário, por exemplo, câncer de mama, câncer de útero, todos têm uma conotação genética extremamente importante. E tudo pode ser evitado. Tudo pode ser evitado com uma boa alimentação e uma atividade física. De que Doutora. forma? Oi. Ai, licença, perdoa. Boa tarde, tudo bem? Uma dúvida. Em relação à doença hereditária, os cistos, como que pode ser evitado? Olha, qual doença que você falou? Cisto, é cisto de ovário? Cistos? Cisto. Os cistos Ovário de ovários não policístico. são necessariamente doenças hereditárias, eles são quase que adquiridas. Mas toda doença, volto a repetir, que tem essa conotação genética, essa conotação hereditária, ela é ligada ao seu DNA. E você protege o seu DNA exatamente com isso, com uma boa alimentação e com uma boa vascularização. Como é que você vasculariza a sua célula? Você vasculariza com movimento e facilitando o aporte de nutrientes para essa célula. Se você cuidar do seu DNA, você também está cuidando de você e não necessariamente você vai desenvolver uma doença. Então você pode me perguntar, é possível você viver longos anos sem doença nenhuma? Sim, é possível. É claro que eventualmente você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter um mal-estar, você pode ter uma ou outra infecção mais leve, mas não alguma doença mais séria. Isso sim é possível. Também a gente tem um negócio muito interessante, que é a modernização da medicina, né? Com a questão genética, com a questão aí toda moderna, que você pode ter uma forma de captar as células cancerosas, terapias extremamente modernas. Mas eu lhe pergunto, por que a gente não pode evitar chegar a esse ponto, né? Por que a gente não pode ter 70 anos com qualidade, por aí passeando, praticando esporte, convivendo bem com a sua família, fazendo boas leituras, praticando ainda ou trabalhando em alguma coisa nova? Porque Eu a acho gente que é descuida possível. um pouquinho, né? Hã? A gente descuida da alimentação, porque às vezes comer errado é gostoso, né? Mas não faz bem Olha. para a saúde. Eu perguntei em relação ao cisto, porque assim, é caso que vem da minha família, eu falo por experiência própria, sabe? Então eu achei que fosse algo hereditário. Sim. Minha mãe teve 3 cistos, um quisto. Eu tive esse problema, precisei fazer cirurgia, retirada de ovário. Certo. A minha sobrinha, então assim, a gente achou como se fosse algo hereditário por conta disso. Tem essa conotação familiar, sim. Da mesma forma que a primeira menstruação, a última menstruação, tudo isso tem essa conotação genética, hereditária, né? Vem com você, vem já de toda a tua família, de todo o seu clã, né? Como a gente chama. Sim, é bem comum. Existem famílias em que as mulheres não têm cistos, elas têm miomas, por exemplo. Existem outras que, como você, têm os cistos. Sim, é possível cuidar, principalmente se você cuidar da sua tireoide. A gente acha assim, que não tem associação nenhuma, tem. Alguns distúrbios de tireoide fazem com que a gente desenvolva, desencadeie, na verdade, né? O aparecimento de alguns tipos de cisto. Olha, essa eu não sabia. E Tem bom, tanta bom coisa, aprender. né? Muita coisa. Doutora, pegando agora um exemplo da Cláudia Raia, que fez, né, ela fez in vitro aos 48 anos, ela veio congelado e tudo mais. Mas fora isso, ela precisava, para ter uma gestação legal ali nessa idade, a pessoa precisa ter tido todo esse cuidado antes, durante a juventude e tudo mais? Sim, olha só. Outro dia eu estava pensando exatamente nisso, comentando sobre essa questão da Cláudia Raia. Quando eu fiz residência no Rio, eu fui ver uma peça lá. E a Cláudia Raia, nessa época, tinha o que? Eu acho que uns 18 anos. E essa peça ela fazia quase nua. Então a Cláudia Raia, desde criança, ela faz dança, faz balé, ela cuidou a vida inteira da saúde dela. Ela aos 50 parecia e aparentava e tinha um comportamento físico e corporal de uma pessoa de 30. Então, para ela,
fez os tratamentos, provavelmente, de fertilização e engravidou. Sim, é importante. Se você quiser ter, por exemplo, uma gestação mais tardia ou qualquer outra coisa, é importante que você sempre se cuide. Mas eu volto a repetir, se você nunca se cuidou, não pense que agora já é tarde, não dá mais tempo. Dá sim. A verdade, existe também uma verdade que, da forma como você chega aos 50, será a forma como você chegará aos 100. Então, se você ainda não tem 50, aproveita, né? Falta um mês ou dois, mas já dá aí um tiro e começa a correr para chegar bem nos 50, que é o que vai praticamente se repetir. Mas se você tiver 60, você pode reverter tudo? Pode. Você pode reverter seu diabetes, sua pressão alta, a sua obesidade, a sua magreza em excesso. Você pode reverter qualquer coisa. Acho que caiu por terra essa conversa de tô com tantos anos, já não posso isso, já não posso aquilo. Dizem até que o novo 40 é 50, né? Tem um novo 30. Tem o novo 30? O novo 50 seria os últimos 30, não é isso? Eu sei que eu vejo essas conversas e eu fico feliz. Ainda bem que chegou na minha vez. A minha juventude vai ser prolongada. Gostei dessa história dos novos 30 aí, viu? É interessante. Já me animei. Mas a verdade, se você for acompanhar, algumas pessoas se cuidam, você vai ver que, por exemplo, você pode ter 70 e parecer 30. Faz algum tempo, quando eu fazia mais corridas, eu fui fazer uma meia maratona em Buenos Aires e me chamou a atenção algo que eu já tinha visto na revista Veja. Existia um indiano que ele era maratonista. E daqui a pouco eu estava correndo lá, e eu olhei esse cara, passou um homem de turbante do meu lado, muito magro. Eu falei, não acredito. O homem de 99 anos estava fazendo a maratona de Buenos Aires, correndo do meu lado. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais animada ainda, do mesmo jeito que você. Porque se ele de 99 estava correndo, por que eu também não podia, aos 100, estar correndo? Posso, né? E é uma coisa que, assim, a gente muda a alimentação, muda para atividades físicas, né? E isso trabalha a mente também. A gente não chega com uma mente de, tô com tantos anos, preciso ficar em casa. Aí a senhorinha fazendo crochê e tudo mais. Calma aí. Fazer crochê eu também faço. Eu faço, viu? Eu faço crochê, tá? Eu também faço. É que o povo faz uma alusão de que isso é chegar na velhice, né? Crochê é terapia, o crochê ajuda na... Olha só, eu também pensava desse jeito. Aí quando eu fui fazer o PhD em Barcelona, faz algum tempo, eu fiquei encantada. Porque foi nessa época que começou a aparecer a respeito da dieta do Mediterrâneo. O que aconteceu lá? A gente saía de noite, lá é muito frio, né? Então, 9, 10 horas da noite, você vê nos bares e nas ruas. As pessoas extremamente velhas, com mais de 90 anos, passeando. Daí você fica pensando assim, mas por que meu avô, minha avó, minha mãe estão lá em casa, deitadinhos na cama às 7 horas da noite, porque, eu já não posso mais, aí já não tenho mais idade. Então, aquilo me encantou. Porque lá eu vi os velhos mais velhos que eu já havia visto e todos extremamente saudáveis. Então você pode se animar mais ainda. Opa, mais de 100. E a gente tem participação aí, tem gente perguntando aqui. Tem pergunta da Renata de Penha. Oi, boa tarde, Mar Azul. Eu gostaria muito também de ter uma informação, porque assim, eu tenho nódulos na tireoide, eu tenho 5 nódulos na tireoide, 5 de cada lado. E eu gostaria que o doutor me respondesse uma pergunta. Esses nódulos aí que eu tenho que não dá para remover, eu corro o risco de ter câncer? Olha, essa é uma pergunta e é uma dúvida que todo mundo tem. A resposta para você é muito simples. O câncer, ele nasce câncer. E o nódulo nasce nódulo. Então, assim, ele não vai se transformar num câncer, ele vai ser sempre nódulo. Mas isso não isenta você de talvez um dia desenvolver um câncer. Ou também não significa que uma pessoa que nunca teve nódulo não vai ter câncer. É por isso a importância de fazer sempre os exames que têm que ser feitos anualmente. Por quê? Para você poder ficar tranquila de que aqueles seus nódulos, eles vão ficar ali, vão ficar estáveis, eles não vão desaparecer, mas também não vão se transformar num câncer. São muito poucos os tipos de nódulos que se transformam em câncer. Por exemplo, se você tem um mioma,
ele tem uma possibilidade de tipo de 3% de dentro dele se desenvolver um câncer. Então é uma possibilidade muito pequena. Isso faz com que a gente fique tranquila. Se você fizer sempre anualmente os exames para acompanhar e para ver se o teu quadro está estável. Mesmo que você tenha 5, 10, 1 ou até mais do que isso. Fica tranquila. Apenas acompanha e faz os seus exames anualmente para você poder observar. Mais uma coisa, o câncer, normalmente, ele não tem um crescimento assim extremamente rápido. Apareceu hoje e amanhã, daqui a um mês, você já está num estadio assim extremamente avançado. Não. Quando você faz, por exemplo, uma mamografia e você observa que você tem um câncer em estadio inicial, o tratamento é curativo. Por isso que hoje no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a importância de você fazer uma mamografia anualmente, porque você descobre esse tumor numa fase bem precoce dele. Da mesma forma, os tumores de ovário. Os tumores de ovário, por exemplo, estão extremamente silenciosos. Eles crescem, eles não dão sintoma nenhum. Como é que você vai saber que você tem um tumor de ovário, por exemplo, se você já entrou na menopausa e você não vai ao seu ginecologista uma vez por ano? Você não vai saber. Você só vai saber quando já apareceu ele grande demais. E aí fica mais difícil. Mas se você tiver o cuidado com a sua saúde, volto a repetir, vai lá, faz seus exames complementares, observa, olha para o seu corpo, vê se não tem nada diferente nele, vê se você de repente não está acordando de uma forma que você não acordava antes, que está sentindo alguma coisinha diferente. Cuida. Sempre que a gente cuida da gente mesmo, que a gente olha para nós com carinho, aí você não vai ter esse risco de ter uma doença extremamente agressiva e desenvolvendo extremamente rápido. Não, você pode ter um tumor, um câncer, e você pode se curar. Então... E doutora, então para a mulher que ela é saudável, ela tem também então que fazer a prevenção anual? Sempre. Se você está saudável, você tem que manter a sua saúde. Eu sempre falo, eu sou uma médica que eu prefiro não tratar doenças, eu prefiro tratar a saúde. De que forma? Exatamente dessa forma. Você faz os seus exames anuais, você toma cuidado com tudo que você coloca para dentro de você, você toma cuidado com todo o resto. Se você cuida da sua saúde, você não vai ter doença. Então, mesmo que você não esteja sentindo absolutamente nada, você está parecendo a brisa da manhã, hein? Manhã fresca, né? Ah, não preciso fazer nada. Precisa sim, vai se cuidar, vai se olhar para ver se está tudo bem com você. Seja homem ou seja mulher, não importa. E isso é até assegurado pelo SUS, é direito da mulher, né? Sempre está recorrendo, mesmo não tendo nada, recorrendo ao médico, se ela não tem condições de pagar um exame, e fazer todo ano aí para fazer o check-up, né? Doutora, Oi. temos uma pergunta aqui da nossa querida ouvinte, a Márcia de Pissarras. Ela perguntou o seguinte, o infarto fulminante não tem como evitar, né? Do que causa o infarto fulminante? Pergunto porque recentemente uma amiga de 46 anos faleceu, ela fazia exercícios, pedalava, sempre a bicicleta, né, dela, e os exames de saúde estavam tudo em dias, e ela quer saber, né, se tem como evitar o infarto fulminante. É o que a gente chama de a morte súbita, e acontece em muitos atletas, né? Principalmente até muito mais jovens. Às vezes você vê aí um maratonista de 20 e poucos anos, cara, o maratonista corre 40 quilômetros, né? Treina todo dia, faz um mundo de coisa, de repente o cara cai morto lá na pista, ou o próprio nadador. Olha, normalmente não tem nem como saber, né, que a pessoa está com problema, porque o próprio nome já diz, é uma morte súbita, e ela veio por algum problema que é pré-existente, mas que não dava sintomatologia nenhuma. Então, nem sempre uma pessoa que vai a óbito aí com 40 e poucos anos de infarto fulminante é uma pessoa doente. Ela tinha, de repente, um problema básico cardíaco, desencadeou o problema, e aí não tem como evitar. Porque nem sempre socorro chega a tempo, né? Se você tiver a sorte do socorro chegar a tempo, de repente você consegue. Mas às vezes não. O coração simplesmente para de funcionar e aí o que fala, né? O teu momento chegou. Uma perguntinha rápida. Rapidinho, porque nosso horário está bem curto, né? Assim, a minha mãe, ela tem 57 anos.
E A jovem, ela viu? tem pressão alta. Já é bisavó também, tá? Credo. A gente começou cedo na minha família. Tô vendo. Daí, ela tem pressão alta, mas ela toma medicação e tal. Só que, ultimamente, ela desenvolveu uma dormência no braço. Já fez eletro e não deu nada. E ela sente melhora quando toma água com alho. O alho é interessante, né? A gente fala muito sobre o alho aí na nossa dieta de anti-envelhecimento, porque ele tem tantas propriedades anti-envelhecimento e ele tem uma propriedade extremamente interessante que é afugentar os vírus, né? Até mesmo o vírus do HIV, que é uma coisa que tinha-se tanto medo há pouco tempo e atualmente o pessoal esqueceu, né? Em função disso, a AIDS, sífilis e outras doenças venéreas está crescendo de uma forma assustadora, porque ninguém mais previne. Então, ela pode ter dormência assim, não necessariamente pelo problema cardíaco dela. Talvez ela esteja desenvolvendo alguma obstrução vascular, talvez ela esteja com algum problema na coluna que esteja causando uma compressão radicular, isso me leva à dormência. Então, são N fatores que podem levar com que uma pessoa que é cardiopata tenha dormência. E talvez essa dormência não esteja ligada à cardiopatia dela, e sim algum outro fator associado. Ela não é diabética, nada? Ela é diabética, ela toma medicação, só que assim, ela fez o eletro e não acusou nada. Então, poderia ter alguma coisa e não acusar nesse eletro? Não, no eletro não. Se ela for diabética, pode ter alguma associação com o diabetes dela. Não, diabética ela não é, só pressão tá. alta mesmo. Não, aí é como eu te expliquei, talvez ela tenha alguma outra associação. Dá uma olhadinha na coluna, né? A coluna tem. Tá vendo? E a mãe tá ouvindo dela, ela sabe, a coluna dela é toda bichada, tadinha. Pergunta pra ela se ela tá fazendo atividade física. Não tá. A Maria Preguiça não faz atividade física? Já fica com medo por conta da coluna, né? Muito sensível ali. Se ela sobe numa cadeira, a coluna trava e tal. Escuta, mas tem um o negócio destrave. que eu acho que é extremamente importante, só para dar um toque. Se você tem problema na coluna, sabe o que você tem que fazer, mas tem que fazer com muita vontade? Atividade física, sabe para quê? Para fortalecer a musculatura paravertebral, que é o que segura o nosso esqueleto. Então, essa coisa da pessoa ter problema tem problema no joelho, problema na coluna. Eu tenho no joelho. Mas olha, tu também, hein? Mas eu sei que... Não é só a mãe que tá bichada, não, né? Não, o meu joelho, ele desloca, tá mas bichado. aí eu treinei e ele não... Não, ele deslocava. Você fica rindo, é coisa séria, certo. tá? Sei. Ele deslocava, então, portanto, eu passei a treinar e ele firmou, entendeu? Não solta mais, porque o treino ajuda. A Dani tá rindo porque ela odeia treinar, né? Tá rachando de rir. Bota pra subir esse cara, já sobe bufando aqui, né? Só uma dica pra você que tem problema de joelho. Você tem que treinar glúteo, tá? Muito glúteo. Isso é do meu personal que falou, treina glúteo. E volta a repetir. Se você tem qualquer tipo de problema ósseo, osteoporose, problema na coluna torta, bico de papagaio, qualquer coisa parecida, o que você mais tem que fazer é atividade física para fortalecer a sua musculatura. É ao contrário que todo mundo pensa, vou ficar em repouso. Fica não, vai se mexer que você melhora. Mas aí a gente já percebe esse negócio de repouso, a questão de ser errada. Às vezes a gente acorda com dor no corpo. Se você ficar na cama, a dor no corpo vai piorar. Você movimenta, o sangue esquenta, a dor diminui. Isso. Já começa daí. O papo tá ficando bom aqui, mas eu vou ter que interromper. A doutora vai voltar aqui, a gente vai continuar esse papo. Nosso tempo tá meio apertadinho. O camarote Marazul já vai começar já, né? Isso. Atrasada. Falar nisso, a Renata que fez a pergunta, ela pediu para deixar o seu contato, tá, doutora? Que ela disse que quer marcar uma consulta com você para saber um pouco mais sobre os nódulos dela, que ela ficou preocupada. Pode agendar aqui na Mediclean, aqui de Pissarra, eu atendo aqui. Ela pode agendar ali, tá bem? É isso aí, a gente deixa também o contato. Vão